Agora são 8h41. Vamos falar de economia. O nosso convidado é o Ladislau Dalbor, professor de pós-graduação em economia na PUC de São Paulo, professor titular do Departamento de Pós-Graduação. Vamos lá, Ladislau, bom dia. Como vai? Bom dia a todos aí. Bom, Ladislau, Muito bom dia. Vamos falar aqui sobre retomada do crescimento econômico. Está realmente muito difícil para a gente conseguir essa retomada, né? A gente está acompanhando o que acontece na economia do país e vendo também a imprensa, né? Como é que lida com esse tema, apoiando também algumas reformas, já apoiou, né, a reforma da Previdência, agora apoiando outras reformas, falando com mais um ingrediente, né, do coronavírus. Mas, enfim, como é que você está analisando essa falta de crescimento do Brasil já há alguns anos, né? E agora, especificamente, no governo Bolsonaro, sob o comando de Paulo Guedes? Olha, o primeiro ponto é que há uma continuidade, né? A crise nossa começa em 2013, né? Porque a partir de 2013, quando a Dilma tenta reduzir as taxas de juros na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, inclusive a taxa Selic, que ela passa para 7,25, é que os juros estavam estrangulando a população, né? E a partir daí temos as grandes manifestações e um boicote, enfim, é a guerra total. Ela ganhou a eleição em 2014, mas, como disseram, não ia governar, né? Sim. Então, de lá para cá, temos uma continuidade que é baseada a pretexto de reduzir o déficit do governo, de reduzir os direitos sociais, né? Temos a lei do teto de gastos, que vai atingir o SUS, vai atingir a capacidade de financiamento da educação, de coisas do gênero, né? Temos a reforma da Previdência, que vai atingir os direitos dos aposentados, né? Temos um conjunto de medidas, né? A reformas trabalhistas, que também reduziram a capacidade de negociação dos sindicatos. Os sindicatos estão sendo literalmente ferrados na sua capacidade de atuação. Tudo isso tem um denominador comum, ou seja, reduziu a capacidade de consumo das famílias, né? As famílias, nós temos hoje, no Brasil, 64 milhões de adultos, né? São dados do Serviço de Proteção ao Crédito, né? 64 milhões de adultos, acrescente as crianças, são 40% da população. É gente que está enforcada na dívida, não está conseguindo pagar o que comprou, que dirá comprar mais. Então, quando você reduziu a capacidade de consumo das famílias, né, a pretexto de reduzir o déficit, na realidade, você travou também a capacidade de produção das empresas, né? Tem um empresário que diz assim: realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Então, a produção econômica, que é essa que faz o crescimento, ela não depende de discursos ideológicos e de uma fada mágica, tipo, vão recuperar a confiança. O cara vai ter confiança quando tem contexto. O contexto, para funcionar a empresa produtiva, ele tem que ter demanda popular para ter para quem vender e tem que ter crédito barato para poder investir, né? Então, não é mágico. Agora, a demanda da população está reduzida e continua a ser reduzida, não é um milagrezinho tipo soltar um pouco de fundo de garantia que vai resolver, né? E do lado das empresas, em particular para a pequena e média empresa, o juro cobrado agora em janeiro de 2020 está 45%. Na Europa é 2% ao ano, certo? Isso aqui não funciona. As empresas não têm como se financiar, não tem para quem vender. Então, o que eu acho divertido é o seguinte: a cada ano, quando chega agosto, setembro, diz, não, o ano que vem vamos crescer 3%. Quando chega dezembro, dizem, vamos crescer 2,5%. Quando chega março daquele ano, vamos crescer 1%. E a gente termina crescendo 0,9%. Se você deduz o crescimento da população, a capacidade real por pessoa, por exemplo, de 2019, aumentou em 0,20%. Estamos parados. Estamos parados porque as empresas não têm para que vender, não tem como se financiar, a coisa não funciona.
Agora, Ladislau, a gente tem aí um processo de financiarização da economia brasileira, né? Inclusive atingindo atividades como a própria indústria, hoje boa parte dela financiarizada, inclusive no comércio, né? Temos grandes lojas aí que ganham mais com juros de crediário do que com as vendas propriamente ditas. Como combater o predomínio desse capital improdutivo que faz tão mal para a economia e praticamente não cria empregos? Olha, essa coisa se manifesta no Brasil de maneira grotesca. É um processo mundial. Tá? A financiarização estava no centro das discussões em Davos agora, na reunião mundial, né, da coisa. Portanto, não é uma pauta de esquerda ou coisa do gênero. Porque quando você enche o bolso dos intermediários financeiros, você não tem como reinvestir. Né? Eu tenho um exemplo prático que eu sentei aqui com uma casa que tem total dedicação a você. Tinha um fogão a R$ 420 à vista e 840, estou arredondando os números, a prazo. Né? O grosso das famílias não tem como comprar à vista, vai comprar a prazo. Eu sentei com um vendedor ali, um velhinho, né? Eles viram o seguinte, o fogão saiu a 200 da fábrica, tem 40% de imposto, foi para 280, eles querem ganhar um dinheirinho mesmo à vista, vai para 420. Você sabe qual é o resultado? O resultado é que o grosso da população paga 840 por um fogão da fábrica que saiu a 200. Ou seja, nós temos um ganho de intermediários, porque isso torna difícil para a população aumentar o seu consumo, porque ela está pagando o dobro, né, por causa dos juros. E fica difícil o empresário investir, porque ele está ganhando muito pouco. Todo o dinheiro dessa transação comercial, do ciclo econômico, que você sai da produção, a comercialização e o consumo final, está sendo apropriado pelos intermediários financeiros. Né? O juro do comércio médio atual é dado pela ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, para julho de 2020, é 75%. Isso aqui é surrealista. O máximo que eu encontrei na Europa é 13% ao ano. E juros se apresenta ao ano, não ao mês. Né? Exato. E aí, com isso, a gente também não consegue, né? Por exemplo, que as empresas invistam, aí a gente vai ter menos imposto, e com menos imposto a gente não vai ter também como financiar, por exemplo, educação, saúde, todas as áreas do interesse coletivo, não é isso? E também a gente deixa de investir também em infraestrutura, não é, Dobor? Você entendeu tudo. É que eu vi o seu vídeo. Tem um vídeo espetacular com o professor chamado Ladislau Dobor, que a gente aprende. Mas vamos lá, Ladislau. Olha, a coisa é simples. Quando você... que foi a fase redistributiva no Brasil, 2003 a 2013. O Banco Mundial chamou isso a década dourada do Brasil. E é o Banco Mundial. Quer dizer, quando você passa mais dinheiro para a base da população, sob forma de aumento de salário mínimo, de Bolsa Família, de luz para todos, os mais diversos, fortalecendo o SUS, etc., o que acontece? As famílias consomem mais. Quando as famílias consomem mais, tem imposto sobre o consumo, isso gera receita para o Estado. Mas também as empresas passam a produzir mais. Quando as empresas produzem mais, porque o povo está consumindo, gera-se mais imposto sobre a produção. E você tem a redução do desemprego, né? Nosso desemprego estava na faixa de 5%, hoje está na faixa de 12%, né? Mas quando você reduz o desemprego, você reduz gastos também com previdência, né? Então, na realidade, a dinamização através do consumo das famílias dinamiza as empresas, ambas geram receita por o Estado e a conta fecha. Então, nunca houve déficit desse tipo na fase distributiva no Brasil. Agora, o Estado passa a ter mais dinheiro, porque se dinamizou a economia. Reduzir o déficit não é apertar o cinto, a tal da austeridade para a massa da população. Pelo contrário, é aumentar o consumo da população, que gera imposto sobre consumo, imposto sobre a produção, e a conta fecha. Agora, o Estado passa a ter mais dinheiro, que era o que funcionou, e ele passa a
dinamizar a economia indiretamente por duas vias. Uma parte desse dinheiro a mais que tem no Estado, ele vai para financiar infraestruturas, transporte, telecomunicações, etc., o que melhora a produtividade das empresas, e outra parte passa para o consumo coletivo das pessoas. O bem-estar da família não depende apenas de dinheiro no bolso, né? Porque você não compra teu hospital, você não compra tua escola, você tem que ter acesso aos bens sociais, segurança, etc., né? Isso são bens de consumo coletivo. Então, expande o SUS, constrói universidades federais, expande, enfim, um conjunto de bens que são de consumo coletivo e que se torna muito mais barato fornecer do que através da privatização, né? Eu uso o exemplo dos Estados Unidos e do Canadá. Os Estados Unidos, onde a saúde, por exemplo, é em grande parte privada, o custo por pessoa por ano é $10.400. No Canadá, o acesso da saúde é gratuito, universal e público. Eles conseguem um nível muito superior de saúde aos Estados Unidos, gastando $4.400 dólares por ano, o que é menos da metade. Por quê? Porque quando esse sistema, educação, saúde, etc., é público, universal e gratuito, você trabalha muito mais no investimento nas pessoas. As pessoas se tornam mais produtivas. E na saúde, o que faz o Estado? Faz um conjunto de medidas preventivas, né? O sistema privado de saúde está interessado em ter doente é cliente, né? É o que a gente chama de indústria da doença. Quando é um sistema público, o SUS é um sucesso mundial, né? Quando você tem um sistema público, se investe muito mais no preventivo e sai muito mais barato prevenir do que depois arcar com os impactos das doenças, né? Então, de certa maneira, a roda econômica que funciona é você melhorar a condição das famílias, o que melhora a situação das empresas, isso melhora o funcionamento do Estado. É esse tripé que tem que voltar a funcionar, não é? Por enquanto, nenhuma das medidas que estão tomando corresponde ao que é necessário. Portanto, vai ser difícil já essa recuperação, Ladislau. Olha, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você e até a próxima, hein, professor? Um grande abraço a todos, sejamos otimistas. Perfeito. Falamos aqui com o Ladislau Dalbor, ele que é professor de pós-graduação em Economia na PUC de São Paulo.